Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético. Nesse vídeo vamos fazer uma análise de uma ação que faz parte ali do time das pequenininhas da bolsa, que é a Irani Honey 3. Sempre que alguém, um analista ou alguma outra pessoa faz um vídeo sobre uma ação, é natural que logo vem alguém e pergunta, mas afinal, é para comprar ou não? Sim, Irani é compra. Aqui não tem essa de, olha, é um vídeo só para fins educacionais, não. É um call de compra que está aberto, está válido na data em que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de novembro. Os dados que você vai ver aqui são do fechamento do dia 28 de novembro. E nesta data, na carteira do investidor, que é a Research da qual eu sou analista, casa de análises, existe um call de compra válido para Irani. Essa é a resposta curta. A resposta longa, que é o que a gente vai ver ao longo do vídeo, é que é uma recomendação de compra em algumas circunstâncias. E é isso que a gente vai ver. Antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouco sobre essa recomendação formal que existe lá na carteira do investidor. Na carteira do investidor, nós temos várias carteiras que são carteiras associadas a fatores de risco. A gente chama comumente assim de carteiras temáticas. E uma das nossas carteiras se chama Hidden Gems, de joias escondidas ou joias ocultas em tradução livre. É uma das nossas carteiras de melhor performance. No ano, aqui como pode ver no gráfico, ela está com uma vantagem de mais de 30% em relação ao seu benchmark, que é o índice Small SMLL. E como a gente pode ver aqui, a Irani faz parte da composição da carteira, inclusive é uma das grandes contribuidoras aqui para a boa performance da carteira. Né? Afinal de contas, a Irani ela é uma small cap, é uma micro cap. Lá na carteira do investidor nós temos os nossos critérios, nós temos as nossas definições sobre o que é uma empresa micro cap, o que é uma small cap, até porque não existe uma definição formal do mercado sobre o que é cada coisa. Normalmente existem definições informais, existem definições tácitas, mas lá na carteira do investidor nós estabelecemos um parâmetro baseado em capitalização de mercado, em que uma small cap é uma empresa com capitalização de mercado de 3 bi a 10 bi de reais. Abaixo de 10 bi para nós é uma micro cap. Então, neste aspecto, dentro dos nossos critérios, a Irani é uma micro cap, não uma small cap. Eu sei que alguns, conforme os seus próprios critérios, podem dizer não, ela é uma small cap. Inclusive, ela faz parte do índice SMLL da B3, que é um índice de small caps, mas para nós a gente trata como uma micro cap, por isso que ela está na carteira de micro caps, que é a Hidden Gems. Agora, falando então sobre a empresa. A Irani é uma empresa muito tradicional, ela tem capital aberto há muito tempo, desde os anos 70. Ela é uma empresa do segmento de papel e celulose, mas ela atua majoritariamente em papel para aplicações industriais e comerciais. Então é o papelão ondulado, que é quase que considerado um indicador econômico, né? Mundialmente se olha as vendas e a produção de papelão ondulado como um indicador de atividade, porque se a indústria está indo bem, se a economia está indo bem, produzindo bastante, se consome papelão ondulado para embalagem de bens industriais e outras coisas. E ela atua também com bastante força em embalagens de papel. Então veja que é uma empresa que ela não está num segmento assim super sexy, né? Não é uma coisa muito moderna, é um segmento básico, porém é um segmento básico com potencial de crescimento, porque no lado do papelão ondulado, se a economia anda, a Irani anda. E no caso das embalagens de papel, tem acontecido uma coisa interessante, até pelas questões de preocupação com sustentabilidade, com impacto ambiental, de muita gente, em especial comércio, muitas lojas e outras
outras empresas, outras entidades, trocando embalagens plásticas, por exemplo, saquinhos plásticos por saquinhos de papel, porque o papel ele tem uma degradação mais fácil, mais rápida, agride menos a natureza. Então, nessas duas vertentes, papelão ondulado e embalagens de papel, de novo, apesar de serem setores básicos, a gente pode dizer que tem potencial de crescimento. E uma outra coisa sobre a Irani, ela, já, como eu já havia comentado, é uma empresa que tem capital aberto há bastante tempo, desde os anos 70, mas sempre foi uma empresa assim meio obscura, com baixíssimo volume, e ela fez um follow-on no ano de 2020, que foi, né, uma nova emissão de ações, que teve um impacto muito grande na empresa, ao tal ponto que o pessoal de mercado chama isso de re-IPO, como se ela tivesse feito o IPO de novo. É como se ela tivesse começado a participar da bolsa naquele momento. Então, desde 2020, com esse tal re-IPO, o volume dela aumentou muito em relação ao que era. Ela continua sendo uma empresa de baixo volume e de liquidez que poderia ser bem melhor. Mas, comparando com aquilo que era no passado, a gente pode dizer que houve um salto exponencial e chamar isso de re-IPO se justifica. Com relação à participação na composição societária, acionista majoritário Irani, participações com 40%, Habitasul, duas empresas do grupo com 17%, o resto é distribuído entre vários investidores. A capitalização de mercado dela, 2,1 bi. Então, voltando à questão do critério lá na carteira do investidor, para nós, abaixo de 3 é uma microcap. Porém, com 2,1 ela é uma microcap grande, né? Ela está ali no time das maiores dentro do universo das microcaps. Com relação a múltiplos de valor, ela tem um PL de 6, bom, né? Um índice preço-lucro, um EV/EBITDA de 4,12, então por essas duas métricas a gente pode dizer que ela é uma empresa barata. O preço por valor patrimonial podia estar melhor, mas as outras duas métricas acabam fazendo o serviço. O ROI, retorno sobre patrimônio líquido, Return on Equity, excelente, 26,85, então ele está acima da marca de 20 na carteira do investidor, é o que a gente considera nota 10. Então ela está mais do que nota 10, mais do que cumpre os requisitos. Uma empresa extremamente rentável. Dividend Yield, ela tem um Dividend Yield razoável de 7,5%, porém, na minha visão, eu não enxergo a Irani como uma empresa de dividendos para uma carteira de dividendos, porque ela tem uma geração de lucro um pouquinho irregular. E uma distribuição, consequentemente, uma distribuição de dividendos um pouco irregular. Por exemplo, em 2018 ela não distribuiu nada, porque em 2017 ela teve prejuízo. Em 2019 teve prejuízo também. Por uma carteira de dividendos, né, ações pagadoras de dividendos, eu tenho uma preferência por ações com histórico de pagamentos de dividendo constante, sem falha e por mais tempo. Então eu, pelo menos pelos meus critérios, eu descarto a Irani como empresa pagadora de dividendos, ainda que o dividend yield dela atual seja razoável. Nada super assim para a gente soltar rojão, mas razoável. Com relação ao endividamento de curto e de longo prazo, na estrutura de capital, dívida bruta sobre o patrimônio líquido de 96,3, tá bom. A marca nossa, que a gente considera assim como começa a chamar a atenção negativamente acima de 100, então tá um pouco próximo disso. Liquidez corrente 1,60, então estamos falando que ela tem R$ 1,60 de ativos líquidos de curto prazo para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, é um bom número. Beta, ou índice beta, a volatilidade da Irani em relação ao seu benchmark. Então, em 12 meses, ela tem um beta de 0,64, em 60 meses, um beta de 0,94. Aliás, eu falei aqui em relação ao seu benchmark, nesse caso não, tá? E nesse caso é em relação ao Ibovespa, ao principal índice da Bolsa Brasileira, não ao SMLL, que é o benchmark, por exemplo, que a gente usa na carteira, lá que eu mencionei que é a carteira Hidden Gems das microcaps.
Mas enfim, a gente vê que ela não é uma empresa muito volátil. Isso pode ser uma coisa meio desanimadora para aqueles que querem, por exemplo, fazer um trade com ela. E falando de análise técnica, o gráfico semanal um pouco estranho, né, porque ele reflete inclusive esse período de extremamente baixa liquidez dela, então dá uns movimentos aqui um pouco esquisitos. Tá? E nós estamos falando num prazo bem mais longo do que aquele beta que eu mostrei anteriormente, que ele é feito em um ano, por exemplo. E aí tem o beta de 5 anos, que é um pouquinho maior. Mas ainda assim a gente pode dizer que no longo prazo ela está claramente em tendência de alta, e num gráfico diário também tendência de alta, e chamando a atenção que ela está com seus preços neste momento acima da média móvel de 200 períodos no diário, que é essa linha amarela aqui, que é a média que talvez tem mais significado, né? É uma das poucas, se não única média cujo número dela, né, cujo valor dela tem significado real, que é 200 períodos. Boa parte do mercado reage a esse número, então a gente pode dizer que ela é uma espécie de profecia autorrealizável. Então vimos a Irani pelo lado qualitativo, né, as perspectivas da empresa, pelo lado dos múltiplos fundamentalistas, também um pouco pelo lado dos gráficos, e vamos ver agora aqui algo que já está virando, né, a nossa grande companheira aqui das análises do canal, que é a matriz de correlação. Neste caso aqui é uma matriz de correlação feita comparando com outras empresas do índice SMLL, para ficar uma coisa um pouco mais justa. E lembrando que a análise de correlação ela serve para ver com que ações que ela combina ou que ela não combina em uma carteira. As que combinam são aquelas com uma correlação inferior a menos 80, abaixo de menos 0,80. E quando ela tem uma correlação positiva acima de 0,80, né, no valor positivo, a gente considera que a correlação é muito direta, então não é bom colocar junto na carteira porque não dá ganhos de diversificação. Não adianta na carteira a gente ter ações que sobem ao mesmo tempo e caem ao mesmo tempo, porque a gente perde os ganhos de diversificação. Nessa planilha, que é uma planilha feita em Excel, ela é formatada de tal forma que as ações que têm correlação fortemente positiva ficam em vermelho bem forte, e o contrário, né, as ações que têm correlação negativa, um verde bem forte, sinalizando que essas podem sim ser colocadas juntas na carteira. E aí a pergunta, mas na carteira Hidden Gems, né, a carteira de microcaps da carteira do investidor, vocês montam a carteira com base em correlações? Não. Não, porque aquela carteira não é uma carteira totalmente quantitativa. Aquela é uma semi-quantitativa, vamos dizer assim. Então, a gente usa uma outra técnica para aquela carteira, que é uma técnica chamada de estratificação. A gente define setores, define pesos máximos por setor e procura colocar uma empresa de cada setor, ou setores assim que intuitivamente são bem diferentes, mas sem fazer essa análise, que é uma análise um pouco mais sofisticada que a gente usa para carteiras puramente quantitativas. Mas enfim, vamos ver com quem que a Irani combina e ela não combina. Ela não combina com o Banco ABC, a BCB4. Ela, vamos ver aqui, andando aqui, caminhando, veja que fica uma planilha grande porque o índice o SMLL é um índice que tem mais ações do que o Ibovespa. Ela não combina com Cury. Cury que, inclusive, está lá na nossa carteira. Veja que interessante, né? Intuitivamente a gente olha e fala, ó, uma empresa do setor de construção civil, outra do setor de papel, elas não devem ter nada a ver, mas não é isso que os números mostram para a gente. Vamos ver que mais aqui. Ela combina com Gafisa. Estranho, né? Porque Cury é uma empresa do setor de construção civil, não combina. Com Gafisa ela combina. Mas é isso aí, né? Às vezes a gente vê coisas aqui um pouquinho diferentes aqui, né? Ela não combina com Get 11. Vamos ver que mais aqui. Ela combina com IRB. Nossa.
não combina com Kepler-Weber. Vamos ver quem mais aqui. Não combina com M. Dias Branco. Combina com Marfrig. Não combina com Mills. Combina com Neogrid. Combina com Odontoprev. Não combina, na verdade, com Horizon, seria Horizon, se tivesse com H aqui, né? Combina com Qualicorp. Descendo aqui. Não combina com Tegma. Não combina com Tupi. Não combina com Unipar. Combina com Usiminas. Quem diria que eu ia viver para ver a Usiminas sendo considerada uma small cap? Pois é, né? As coisas mudam com o tempo. E, por fim, não combinam com Vulcabras. Então, aqui a gente viu, pela análise de correlações, quais são as empresas que são boas, ideais, ou as que não são absolutamente ideais, aquelas que não combinam muito para montar uma carteira. Então é isso. Qual que é o veredito aqui sobre a Irani? Como eu havia dito lá na carteira do investidor, existe um call de compra, uma recomendação de compra aberta. Inclusive, eu, pessoalmente, que trouxe essa empresa, que sugeri essa empresa ali para o time de analistas. Só que ela é uma empresa que ela está adequada, talvez para um investimento em valor, talvez para um investimento em crescimento, para dividendos não se enquadra nos nossos critérios. Para trade também não é uma coisa muito legal, porque uma empresa para ser boa para trade, ainda que seja um swing trade, uma coisa assim de médio prazo, médio para curto prazo, uma empresa ideal para isso ela teria que ter alta volatilidade e alto volume, que são as duas coisas que a Irani não tem. Então para trade também fica uma coisa um pouco estranha. E por que ela está na nossa carteira Hidden Gems? Porque lá na carteira do investidor, né, na casa de análises, nós, a equipe de análise como um todo, nós temos uma orientação que vai um pouco para o conservador. Então, quando temos uma carteira que não é associada a um fator de risco explícito, como por exemplo uma carteira de crescimentos, uma carteira de dividendos, a tendência nossa, o viés nosso, é colocar mais ênfase, é dar mais importância para o fator valor. Então veja uma orientação mais para o conservador. E como ela tem bons múltiplos de valor, e a gente precisa fazer uma carteira que tem como características as empresas de tamanho muito pequeno, né, quer dizer, abaixo daquilo que a gente classifica como small cap, ela se enquadrou perfeitamente. E, a despeito de tudo, a despeito do que a gente viu aqui, por exemplo, na matriz de correlação, que algumas coisas parecem não combinar, o fato é que a nossa carteira, que tem a Irani dentro dela, está indo muito bem. E como eu mostrei aqui, a Irani é uma das empresas que está contribuindo para esse desempenho. Porque numa carteira, o que a gente espera é que algumas ações vão performar bem, outras nem tanto, mas a carteira como um todo tem um resultado positivo. No caso dessa nossa carteira, a Irani faz parte do lado ali das ações que estão contribuindo, que estão ajudando ela a ter essa performance, que é uma performance bastante relevante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, muito importante, ajuda o canal a crescer, e coloca seu comentário, diz aí que outra ação que você gostaria de ver analisada aqui no canal, né? Lembre-se que esse é um espaço seu. Aqui, os investidores céticos aqui que frequentam o canal têm total liberdade para pedir análise de ações, para sugerir temas, então aproveita que o espaço é seu e a gente se vê no próximo vídeo.